Olá, meus queridos, graça e paz, que privilégio estar aqui mais uma vez com você, que privilégio o Senhor me concede e você também me concede em me ouvir, em ser de alguma forma parte da minha vida e me permitir ser parte da sua vida também. Só o Senhor sabe o quanto eu sou grata por isso. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho. O Único Caminho é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos, e nós ensinamos a palavra de Deus nas igrejas, em instituições, em seminários, retiros, escolas ministeriais, escolas de obreiros, em escolas de teologia. E também aqui na internet, através das redes sociais, nós vemos como uma ferramenta poderosa para nós aprendermos acerca da palavra de Deus. E eu quero agradecer você que está aqui comigo mais uma vez, pedir que você fique comigo até o final. E eu quero conversar um pouquinho com você hoje a respeito de quem nós somos, a igreja. A primeira vez que a gente lê a palavra igreja na palavra de Deus está em Mateus 16:18, quando Jesus vai perguntar para os seus discípulos: olha, o que o povo diz que eu sou, o que as pessoas dizem que eu sou? E eles disseram: uns dizem que és Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E aí ele pergunta: mas e vocês que são os meus discípulos, vocês que caminham comigo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi sangue nem carne que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. E aí ele vai falar a respeito da igreja, ele vai dizer assim: porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que quando ele está falando acerca da edificação da igreja, acerca de um fundamento sobre o qual a igreja dele, a igreja de Cristo, ele diz: eu edificarei a minha igreja. Esse fundamento, essa pedra, não é Pedro. Nós precisamos entender, conhecer um pouquinho de hebraico, um pouquinho de grego, para entendermos que ele vai dizer assim: tu és Pedro, tu és uma lasca de pedra, tu és um pedregulho, uma pequena pedra, mas sobre essa pedra, e aí ele está dizendo Petra, que é pedra mesmo, pedra de esquina, pedra fundamental, uma pedra que era usada na época para ser o fundamento de uma construção. Sobre essa pedra, que era exatamente a revelação que Pedro teve do Pai, de que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, sobre este fundamento, e Paulo vai dizer que ninguém pode pôr um outro fundamento a não ser aquele que já está posto, que é Cristo. Então, sobre este fundamento de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa pedra, sobre este fundamento, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, queridos, nós precisamos entender que quem está edificando a igreja é Cristo. E nós devemos entender, portanto, a igreja como ela é, dentro daquilo que ela é, na perspectiva exata do que Deus pensou quando Ele pensou em estabelecer, em edificar a sua igreja, e não na expectativa que nós temos, porque às vezes nós temos uma expectativa deformada acerca de Deus, às vezes nós temos uma expectativa deformada acerca de Jesus, e às vezes nós temos uma expectativa deformada acerca da igreja. E por termos essa expectativa, que é uma expectativa nossa, segundo os nossos próprios pensamentos, segundo
nosso ideal, e se é nosso ideal está somente em um lugar, na nossa ideia, na nossa maneira de pensar, algo que nós mesmos criamos, às vezes então nós nos frustramos com a igreja, como nós nos frustramos com Jesus e nos frustramos com Deus muitas vezes. E por não ter um fundamento sólido acerca de quem Deus é, acerca de quem nós somos, acerca de quem é Jesus, nós muitas vezes nos afastamos do princípio, nos afastamos do propósito e nos afastamos do centro da vontade de Deus. Muitas vezes saímos da igreja ou outras vezes permanecemos na igreja, frequentando a igreja, como se a igreja fosse apenas um lugar que nós frequentamos, mas deixando de ser aquilo que verdadeiramente nós fomos chamados para ser. Então, queridos, quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, na perspectiva exata de quem Ele é, nós jamais vamos nos frustrar. Nós jamais vamos pensar que pode dar errado, que um dia Satanás pode virar o jogo e Deus perder, no final. Nós não temos dúvida nenhuma acerca de que a palavra de Deus é viva e eficaz, de que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, as palavras proféticas, na grande maioria já se cumpriram, e aquelas que ainda estão por se cumprir, se cumprirão também. Então nós não temos dúvida nenhuma de que Deus é quem Ele diz que é e de que Deus faz aquilo que Ele diz que faz. Aliás, a palavra vai dizer que isso é pela fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, ter fé é crer que Deus é quem Ele diz que é e que Deus faz aquilo que Ele diz que faz. Então isso é fé. E nós somos os da fé. Nós somos filhos de Deus pela fé. Nós somos a igreja do Senhor pela fé. E da mesma forma como a nossa perspectiva acerca de Deus, acerca de Jesus, precisa estar correta para que tenhamos uma vida espiritual e até uma vida física e almática, vamos dizer assim, emocional, saudável, nós temos que ter a perspectiva exata de quem Deus é e de quem nós somos nele. Então precisamos ter essa mesma perspectiva acerca da igreja. E quando Deus pensou a igreja, o que Ele quis dizer, O que Ele planejou, na verdade? Eu preciso dizer para vocês que a palavra igreja aparece pela primeira vez aqui em Mateus 16. Mas já lá no Antigo Testamento, quando Deus se relacionava com Adão e Eva no jardim, Ele já estava pensando em uma igreja, porque Ele descia todos os dias para se relacionar com o homem, para se relacionar com aquele casal, com o homem e com a mulher. Quando Ele estabeleceu o seu povo de Israel, também nós vemos Ele usar a palavra congregação várias vezes. Ele diz que Israel, a vocês, se vocês seguirem os meus mandamentos e estatutos, então eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Vocês congregarão. Quando ele vai se apresentar ali no monte, ele diz que o povo todo se congregue diante do monte e lá do monte eu falarei. Então aparece a palavra congregação. E o que é congregação? É a igreja. É uma reunião solene, um ajuntamento solene na presença de Deus. E não importa o número de pessoas, Ele disse que quando 2 ou mais se reunirem no meu nome, ali eu estarei presente. Então, desde o Antigo Testamento, desde o primeiro casal, e então, quando Ele instituiu Israel como uma nação santa, como seu povo, como povo de propriedade exclusiva de Deus, Ele já estava pensando em igreja. Então, nós precisamos entender que igreja, quando eu leio Efésios capítulo 2, eu leio exatamente o que Deus pensou quando Ele pensou em igreja. Porque lá eu leio que nós, a igreja, nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. Nós estávamos longe, mas agora nós estamos perto. E vai dizer que em Jesus nós somos um corpo só. Ou seja, em Jesus, pela cruz,
Deus, ele nos reconciliou com Israel e ele destruiu a parede que nos separava e fez de judeus e gentios, que são todas as nações, que é a igreja de todas as nações, não mais somente os judeus, mas ele fez dos judeus e da igreja um povo só, fez um corpo só. Então, queridos, quando Deus pensou a igreja, ele não pensou em um lugar para a gente frequentar, para a gente se reunir simplesmente. Embora a palavra diz que nós devemos congregar, até a palavra nos insiste que nós não deixemos de fazer isso, que nós estejamos juntos congregando, aprendendo, discipulando, advertindo uns aos outros, admoestando uns aos outros, ensinando uns aos outros, para que nós sejamos cada vez mais edificados. Mas ele não pensou somente em um lugar para a gente se reunir, um lugar para a gente frequentar. Quando ele pensou em igreja, ele pensou em uma família. Porque quando ele criou Adão, ele não criou um jardineiro, ele criou um filho para ser o seu representante aqui na terra, para que a sua vontade fosse feita aqui na terra, como ela é no céu. E em Jesus, nós voltamos a ser filhos. O pecado se interpôs e nós, seres humanos, perdemos muitas coisas, mas tudo aquilo que nós perdemos, Jesus veio restaurar, Jesus veio reconciliar, Jesus veio restituir. Então, a palavra de Deus vai dizer no capítulo 1 de João, versículo 11, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas o 12 diz, todos quantos o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então nós nos tornamos novamente filhos de Deus. Nós temos um pai, um mesmo pai, nós somos todos irmãos. Nós temos dois DNAs, um DNA natural, físico e carnal, que vem dos nossos pais físicos, mas nós temos um DNA celestial também, onde Deus é o nosso pai. Então, quando Deus pensou em igreja, ele pensou em uma família. Quando Deus pensou em igreja, ele pensou num edifício. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. E ele está falando acerca de que Pedro era uma pedra desse edifício. E Pedro entendeu tanto isso que na sua carta ele vai se referir a nós, a igreja, como pedras vivas. Então a igreja, ela é uma edificação de Cristo e nós somos as pedras vivas que vão sendo colocadas uma a uma nos seus devidos lugares, então formando aquele edifício. Quando Deus pensou em igreja, ele pensou em um corpo. E a palavra vai dizer em 1 Coríntios 12 e em alguns outros lugares que nós somos um corpo, que cada um de nós somos membros e nós somos membros uns dos outros. E a mão não pode dizer para o pé que é mais importante ou menos importante. Todos os membros são importantes e todos os membros vão formando então esse corpo. Já falei a respeito de povo. Quando Deus pensou em igreja, ele pensou em um povo separado, né? Temos Israel e Deus continua tendo Israel como a menina dos seus olhos. Ele não desistiu de Israel, mas hoje temos também a eclésia ou a eclesia, que é a igreja, que são aqueles que são chamados para fora do mundo e agora fazem parte do reino de Deus. Então Deus pensou em tudo isso quando ele pensou em igreja. Pensou em uma família, pensou em um edifício, pensou em um corpo, pensou em um povo dele, um povo separado para ele. E é tudo isso e muito mais do que nós somos, queridos, através da sua palavra. E nós precisamos entender isso muito bem. E quando entendemos muito bem, não há competições entre nós. Nós conseguimos nos alegrar com os nossos irmãos quando eles alcançam um lugar, uma posição, ou quando eles chegam em algum lugar que nós ainda não conseguimos chegar. Nós conseguimos nos alegrar com o outro, porque nós sabemos que tem lugar para todos no reino, é o mesmo reino, é a mesma família, é o mesmo corpo, é o mesmo povo. Então acabam as nossas competições, acabam as nossas invejas, a gente consegue chorar com o que chora, se alegrar com os que se alegram. A gente começa a compreender que igreja não é um lugar que se frequenta, mas é uma família a que se pertence. Eu espero ter acrescentado um pouco mais na sua vida acerca desse assunto.
está tudo pautado dentro da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é o nosso norte, é aquilo que nos ensina e é aquilo também que nos dirige. Então, que nós possamos receber essa palavra e viver essa palavra como igreja, sendo membros uns dos outros, sendo participantes do mesmo corpo, da mesma família, do mesmo povo, amando-nos uns aos outros, porque o mundo só vai reconhecer que Deus enviou Jesus se nós nos amarmos uns aos outros. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração e também quero ficar com ela no meu coração e que nós possamos viver de hoje em diante dentro dela. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está edificando a tua igreja e a palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E por mais que as trevas lutem, por mais que Satanás lute para nos destruir, para nos dividir, a tua palavra nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Nos ajude a sermos a igreja que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu e que o Senhor está edificando. E cumpra em nós todo o teu propósito. Eu peço assim, para a honra e glória do teu nome, e já te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero dizer que eu amo muito você, eu amo a sua vida e eu desejo que, em nome de Jesus, cada propósito do Senhor se cumpra em você. Se essa palavra abençoa a sua vida, abençoe os seus irmãos. Abençoe seus amigos, seus familiares, abençoe todas as pessoas que você conhece compartilhando ela. Amém? Dá uma olhadinha se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é, eu te convido, né? Te peço, se inscreve aqui no canal, clica nesse sininho para que o YouTube mesmo, né, comece a mandar esse vídeo para outras pessoas e você também vai receber todas as notificações cada vez que um vídeo novo estiver aqui nesse canal. Eu te agradeço muito mais uma vez por esse privilégio, vou ficando por aqui e eu deixo um beijo no seu coração e, se ele permitir, já já nós estamos de volta com um vídeo, com mais um ensinamento da Palavra de Deus. Um beijo e tchau, tchau!